Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas eu me chamo Dina Gabriela e nesse momento nós iremos dar início ao primeiro episódio do Medcast, que é um podcast focado em falar um pouco sobre saúde e bem-estar de uma maneira geral. E a nossa convidada de hoje é a doutora Audrey, que é especialista em cardiologia e foi a nossa professora em clínica médica aqui na universidade. E é um prazer imenso receber a doutora aqui com a gente. Doutora, a senhora gostaria de se apresentar? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, com os queridos alunos egressos, né, já da nossa disciplina de cardiologia, falando sobre um assunto tão importante, né, e eu estou disponível para tentar esclarecer sobre as dúvidas principais, né, que foram colocadas aqui conosco hoje. Obrigada, doutora, por aceitar fazer esse episódio com a gente. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante dentro da cardiologia e dentro da medicina em geral, uma vez que é uma causa de mortalidade muito prevalente assim, em um âmbito mundial, que é a respeito do infarto, o famoso ataque cardíaco, que assim, eu acredito que todo mundo já teve algum parente, distante ou próximo que falou, tive um ataque cardíaco, morri disso ou teve o evento. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? Doutora, primeiramente, a senhora poderia falar pra gente o que seria o infarto, assim, de uma maneira, assim, bem simples? O que a senhora falaria pra gente? Então, o infarto do coração, que geralmente o pessoal descreve como um ataque cardíaco, é uma interrupção do fluxo de sangue para a parte do músculo cardíaco. Então, nós temos uma obstrução, né, uma parada do fluxo de sangue para uma determinada porção do coração, e essa obstrução, ela geralmente é conhecida como trombo ou um coágulo, né? Esse trombo ou coágulo, ele é formado em cima de uma placa de gordura que a gente chama de placa de ateroma. E o que é essa placa de ateroma? Essa placa é um acúmulo de gordura na parede do vaso. Então, ela forma uma obstrução, como se fosse um abaulamento, né? Principalmente causado por concentração de colesterol, que pode determinar uma inflamação local ou uma calcificação, que impede o fluxo de sangue. Aí a pessoa tem o evento, né? O ataque cardíaco. Sim. Eu lembro mais ou menos de quando a gente estava estudando esse assunto, né? Que uma coisa muito importante no infarto seria a dor que a pessoa sente no peito. Inclusive, eu ficava até... Assim, na medicina a gente tem um pouco daquela síndrome, quando a gente está estudando uma doença, a gente acaba começando a sentir os sintomas da doença que a gente está estudando. Aí tinha vezes que eu estava estudando infarto e eu ficava, meu Deus, será que eu estou tendo infarto agora mesmo? Mas assim, a gente sabe também que a dor no peito, ela pode ser vinda de vários outros órgãos, né? Não somente do coração. Pode ser uma queixa do esôfago, da própria parede torácica. Então assim, como é que a senhora definiria que falhar? Provavelmente é um infarto. Então, a dor do peito, que é uma dor cardíaca mesmo, ela é chamada de angina. Então, ela tem algumas características, né, para a gente poder definir. É claro que tem, sim, várias doenças que causam dor no peito, mas a angina, ela é descrita como uma dor muito intensa, muito forte. Geralmente as pessoas descrevem com uma sensação de morte iminente, parece que a pessoa vai morrer, né? Então é uma intensidade muito grande e ela tem uma duração que se prolonga por mais de 20 minutos. Sim. E geralmente essa dor, ela começa quando a gente faz um esforço físico, por exemplo, muito intenso, que a gente não é acostumado a fazer, né? Ou quando a gente tem uma forte emoção, né? Sim. Isso também pode causar um infarto. E pode ser tanto uma emoção por uma má notícia, por exemplo, um falecimento, né, de alguém, ou uma grande alegria, por exemplo, você ganhou sozinho na Mega Sena. Poxa. Né? Então é uma emoção que pode, para aquela pessoa, não todo mundo, né? A gente está falando daquela pessoa que já tem aquela sua placa de ateroma importante, né? E que esse impacto vai comprometer, né, essa placa, e a gente pode ter ali, então, a interrupção do fluxo. E assim,
além da dor, existem alguns outros sintomas que podem indicar um infarto, certo? A senhora poderia falar um pouco pra gente quais seriam esses sinais que a gente pode detectar na pessoa que está tendo o evento? Então, além dessa dor muito forte, né, a angina ela pode se acompanhar de algumas outras características. Uma delas é o local que a dor espalha. Sim. Então, geralmente, essa dor ela espalha principalmente para o braço esquerdo, né? E para o queixo, no caso a gente chama de mandíbula, né? E às vezes ela pode espalhar também ou para a região posterior, assim, do peito, ou para o estômago, né? Como o pessoal fala, né? Então, nessas situações, que são um pouco mais difíceis de acontecer, mas que podem acontecer, né? E também ela pode ser acompanhada com cansaço, né? O paciente estava bem, de repente, além da dor, começa a ficar muito cansado, pode ter uma suor frio, né? Começa a ficar gelado e pode ter assim o coração bem acelerado. Alguns pacientes descrevem também um pouquinho de enjoo, né? E pode até vomitar. Então isso também confunde muito para aquele paciente que já tem algum problema de estômago. E assim, doutora, quando a gente está à frente de uma pessoa, que a gente vê que ela está tendo esses sinais, esses indícios, o que a gente deve fazer caso a gente esteja suspeitando que aquela pessoa está tendo um evento naquele exato momento na nossa frente? Então, a doença do coração é uma doença grave. Sim. A gente tem que pensar que precisamos buscar o atendimento de saúde o mais breve possível, porque esse atendimento o mais breve possível, ele pode determinar se a pessoa vai viver ou não, né? Então, é importante a gente saber se tem um SPA, um pronto-socorro próximo, e o quanto mais rápido você chegar para essa avaliação médica, isso pode implicar na sobrevida do doente. É muito aquela questão de tempo é tecido, né? Quanto mais rápido realmente o paciente for atendido no SPA, no pronto-socorro, melhor, né? Porque vai ter maior preservação do tecido, menores comorbidades aí do evento. Então, isso está relacionado com essa questão que eu falei, né? O infarto significa que não tem o fluxo. Sim. Então, quando você chega no serviço de emergência, o médico começa a tomar algumas medidas para tentar restabelecer o fluxo. Sim. E isso aí vai minimizar a cicatriz, vamos dizer assim, né, do infarto. Entendi, doutora. E assim, quanto tempo eu tenho que agir assim para procurar ajuda? Como eu falei, eu acho que tem que ser o mais breve possível, né? É claro que às vezes você tem uma dificuldade, às vezes de deslocamento, né? Isso aí a gente tem que considerar. E também aqui, a gente está em Manaus, mas nós temos algumas cidades que formam a nossa zona metropolitana, são outras cidades. Então, às vezes, a gente tem um primeiro atendimento, mas não tem muito recurso. E o médico vai pedir o transporte, né, para Manaus, para um centro mais, que a gente chama de maior complexidade, né? Então, de qualquer forma, esse paciente vai ser tratado no momento que ele chega no hospital. É claro que o ideal seria a gente ter todo o suporte necessário. Nem sempre é possível, mas sempre que ele chegar no atendimento mais complexo, ele vai receber todo o tratamento que for possível naquele momento. Entendi, doutora. E assim, dentro da medicina, nós estudamos que as doenças, elas têm fatores de risco que influenciam, podem tornar a pessoa mais propícia a desenvolver determinadas afecções. Então, assim, dentro do infarto, existe uma população que tem maior risco de sofrer o evento, assim, que a senhora poderia dizer pra gente? Nós temos algumas doenças que aceleram o processo da aterosclerose, né, que é a formação de gordura, de placas de gordura no vaso. Então, principalmente a pressão alta, a diabetes, o colesterol alto, né, e o triglicerídeo também, que é outro tipo de gordura. E aquele paciente que, por exemplo, já tem a doença renal, né, que já faz a diálise, por exemplo, eles são pacientes já com uma incidência maior de complicação. Por isso que é importante também lembrar que o tratamento médico, né, tanto com a medicação, o segmento médico, as orientações médicas são importantes.
Não esquecendo que a gente também tem que cuidar de uma parte mental, né, da saúde mental. Então, quem tem ansiedade, quem tem depressão, são pessoas que precisam também tratar, lembrando que elas estão implicadas com a ocorrência do infarto do coração. Uma coisa interessante que eu queria lembrar para todos é que aqueles pacientes que já tiveram o derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, o AVC, ou aquelas pacientes que já têm a doença arterial das pernas, né, com dificuldade de circulação arterial nas pernas, essas pessoas têm mais risco de ter um infarto. E que a pessoa que teve um infarto, sim, pode ter outro infarto. Porque o coração, ele é irrigado por 3 vasos principais. Sim. Então, graças a Deus, pode entupir só um, né? Os outros 2 mas os outros 2 seguram, mas pode ter infarto nos outros 2 principais que sobraram. Então, a gente tem que lembrar, né, que se você sobreviveu a um infarto, isso significa que você já é um privilegiado e que você não pode descuidar da saúde a partir dali, né? Se não cuidava antes, agora tem que cuidar e muito bem. E se cuidava, cuidar mais ainda, né, doutora? Isso mesmo. Então, quem já teve um evento, ele fica mais propício a ter, né? Porque ele já tinha fatores, teve o evento, então tem que realmente cuidar para não voltar a ter. E aí a gente falou um pouco sobre fatores de risco, a senhora já deu algumas doenças, umas dicas, aterosclerose, hipertensão. A gente vê que na medicina também, os hábitos de vida, eles influenciam muito, né, na impactação da nossa saúde a longo prazo, se a gente vai desenvolver algumas doenças, se não vai. Os hábitos de vida ou histórico familiar, eles influenciam também na pessoa de ela ser mais propícia ou não a ter um infarto? A senhora poderia dizer pra gente? Sim, com certeza. Porque, assim como eu falei, as orientações médicas, né? Não é só a medicação. É claro que eu vou tratar bem a pressão, a diabetes, etc. Mas o médico vai dar algumas orientações. E essas orientações fazem muita diferença. Sim. Então, geralmente com relação à dieta, né? Então, paciente que tem pressão alta, dieta com pouco sal, paciente que tem colesterol alto, dieta com pouca gordura, paciente que tem diabetes, dieta sem o açúcar, sim, né? Isso aí é interessante, a gente tem que entender que é um divisor de águas, né? Além disso, a gente sempre recomenda o paciente a parar de fumar. Sim, né? O cigarro é um fator de risco muito importante, tanto o hábito de fumar, mas também a frequência que ele fuma, sim, o quanto que ele fuma, né? Então, às vezes a gente vê o paciente que fuma desde os 12 anos de idade, né? Tem um evento lá pelos 55 anos, então essa carga que a gente chama carga de tabaco, né? O paciente. A outra coisa é a gente lembrar também em relação à questão familiar. Então, se você tem na família casos de infarto, casos de derrame, principalmente naquele parente de primeiro grau. O que é o parente de primeiro grau? Seus avós, seus pais, seus irmãos, seus filhos, né? Principalmente se for jovem, né? Sim. O evento. Então, o jovem que a gente considera na cardiologia é abaixo de 55 anos para homens e abaixo de 65 anos para as mulheres. Né? Então, quando a gente pergunta, e na sua família, alguém já teve infarto, alguém já teve derrame? Isso é importante, é uma informação importante para o médico. Entendi. Então, assim, a senhora já falou um pouco sobre hábitos. Quais dicas a senhora daria assim, para a nossa população, para coisas que elas devem fazer para diminuir essa tendência, né, essa possibilidade de sofrer um infarto lá na frente? A senhora poderia falar para a gente? Então, gente, o estilo de vida que a gente fala, né, os hábitos de vida que principalmente ajudam a evitar essa progressão, né, da doença do vaso, da aterosclerose, são principalmente uma dieta, né, eu acho que a gente é um pouco aquilo que a gente come. A dieta, que é uma dieta com mais frutas, verduras, aqui na nossa região, a gente evitar muito frito, né? Peixe frito, por exemplo, excesso de farinha, que é muito carboidrato, né? Dificulta também o controle da diabetes. Então a gente tem que ver que a alimentação, ela tem um impacto. Nem sempre a gente consegue, né, por recurso financeiro, sim, uma alimentação, eu diria, ideal.
Mas até na hora de você preparar mais assado, cozido, grelhado, com pouco óleo, né? Então, o jeito de preparar, né? Pouco sal, né? Evitar de estar comendo comida feita na rua, né? Que geralmente é uma comida mais salgada, para agradar a maioria, né? Então, a pessoa que diz que está de dieta, a gente já sabe que ela não pode comer de tudo, né? Verdade. Então, essa que é a questão, a gente tem que ter esse cuidado. Um outro cuidado é realmente você procurar fazer uma atividade física, né? Quando a gente não faz atividade física, a gente é sedentário, né? Sim. Então, esse sedentarismo, ele ajuda a gente a ganhar peso, a gente engorda, né? Fica com aquela barrigona, aquela barriga de cerveja, né? Que o pessoal fala. Que falam. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa também lembrar, que a atividade física é como se fosse um remédio, né? Então, claramente, aquela pessoa que faz uma atividade pelo menos de meia hora, pelo menos 3 vezes na semana, ela tem muito mais chance de ter uma vida mais saudável do que aquela pessoa que é sedentária. Sim. Que a gente olha na fotografia, tá sentado no sofá, na frente da televisão, com o controle remoto na mão, comendo... sei lá, batata frita com cheeseburger, refrigerante e mais o sanduíche, né? Aquela Coca-Cola. Então, isso aí vai ter um preço mais lá na frente, né? Sim. Então, pensar muito bem nessa atividade física, estimular as crianças a deixarem um pouco o videogame, né? O celular e brincar, né? Que a criança tem que brincar, né? Tem mexer que correr, o corpo, né? tem que pular, né? E essa prática de atividade esportiva na criança também tem que ser estimulada, porque a chance dele chegar na fase adulta e continuar jogando futebol, né, um vôlei, uma maior, né? Se for estimulada quando é criança. É maior. Então, é uma coisa que a gente às vezes deixa passar, mas que é importante. E sempre combater os maus hábitos, né? Sim. Evitar mesmo o cigarro, bebida alcoólica, né? Porque muita gente diz assim, eu só fumo quando eu bebo, né? Sim. Você já ouviu isso? Já, muito. Então, é verdade. Eu acho até engraçado, não é engraçado, né? Mas um fator curioso é que o tabagismo, ele acaba sendo um fator de risco para a maioria dos cânceres, né? Então, assim, era até uma dica que uma professora tinha dado pra gente, que se tiver numa prova, fator de risco para tal câncer. Se tiver tabagismo, tiver em dúvida, marca tabagismo, porque provavelmente vai estar certo. Então, é muito importante realmente abandonar esse hábito de fumar, né? Porque traz tantos malefícios para a saúde, o estímulo realmente à atividade física, a mudança na alimentação. Tem uma frase também que fala que o que a gente come é o que nos mata lá na frente, né? Então, é muito importante realmente. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutora? Então, eu gostei muito dessa oportunidade da gente conversar, que na verdade é um bate-papo, né? Bem gostoso, sobre um tema muito importante. Lembrar, como você falou no início, que o que mais mata é a doença cardiovascular. Sim. Mata mais que câncer, né? Mata mais que acidente de trânsito. Então a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos, aliás, nós não, né? A nossa população está ficando velha. Sim. Né? Então, cada vez a gente está vivendo mais, né? Até 80, 90 anos, né? Então a gente tem a maior chance de ter essa consequências dessa aterosclerose no vaso e de ter a doença do vaso. Então, o importante sempre é prevenir, né? Prevenir é melhor do que remediar, já dizia minha avó. Não é isso? Eu vi muito. Então, cultivar sempre esses bons hábitos desde sempre. Sim. Né? Acho que essa seria a mensagem que a senhora gostaria de deixar. Então, gente, essa é a nossa mensagem também para vocês que ouviram e que se identificaram com alguns fatores de risco que nós falamos aqui, que levam a maior predisposição ao infarto. A nossa recomendação é que você busque realmente ter uma mudança nos seus hábitos de vida, tentar melhorar a alimentação, abandonar o tabagismo, que, como a gente falou, é um fator de risco muito grande para muitas doenças, e também estimular o exercício físico, que é tão importante. A mudança dos hábitos de vida são essenciais para nós termos uma boa vida a longo prazo. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Nós agradecemos muito a doutora Audrey por ter aceitado fazer esse episódio com a gente, e nós esperamos que vocês tenham gostado. Aqui fica o nosso forte abraço e fiquem de olho, porque vem aí os próximos episódios. Muito obrigada!